Opa, vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou, eu sou o Darcy Oliveira. Sou especialista aí na área de banco de dados. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o item Table Partition. Table Partition ela existe em outros SGBDs também, isso é importante citar, né? Existe Table Partition em MySQL, em Oracle, em SQL Server. Hoje vamos conversar sobre SQL Server. Só para eu ter uma noção, vocês já trabalham com SQL Server? Tem algum DBA? São desenvolvedores da área de sistemas, tester? Só para eu ter uma noção. Darcy, boa noite. Me ouve? Boa noite. Ouço. Eu também sou especialista em SQL Server, atuo como engenheiro e hoje eu estou como DBA aqui na Albay e conheço um pouquinho também. Para mim é sempre muito importante a gente agregar valores, até mesmo aquilo que a gente acha que a gente sabe, porque a gente aprende todo dia. Então, todo dia a gente tem algo ali que, poxa, isso aqui poderia melhorar minha vida e muito. Então, eu acho interessante esse tipo de colocação. Parabéns pela iniciativa aí. E vamos lá. Obrigado. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Jean. Eu trabalho atualmente com front, mas gosto de back-end. Quero aprender mais sobre banco. Isso aqui. Boa. Mais alguém? Ok. Então, vamos lá. O tema Table Partition, eu trouxe aqui uma parte teórica que vai durar 10 minutos no máximo. E trouxe uma parte prática. É onde nós vamos ficar aí cerca de 20 minutos conversando sobre a parte prática, tá? Scripts e tudo mais. O que nós vamos conversar hoje? Vamos falar sobre os temas, né? Database, File Group, Data File, Table Size, Partition Function, Partition Schema e Alter Table to Partition Table. Por que esses temas todos? Porque para fazer Table Partition se faz necessário entender File Group. Para entender File Group se faz necessário trabalhar com Data File, tá? Então vamos dar uma rápida passagem sobre esses tópicos, entender como que é a arquitetura do banco de dados relacionado a File Group e Data File, para aí sim a gente conseguir criar uma Table Partition, ok? À medida que vocês tiverem dúvidas, pode perguntar, ok? Às vezes eu não estou vendo quem levantou a mão, então dá um toque aí, ok? Então vamos lá. Todo banco de dados SQL Server, não sei se isso está claro para todo mundo, mas desculpa até se eu vou ser um pouco redundante, né? Mas todo banco de dados SQL Server tem que ter no mínimo 2 arquivos, um de dados e um de log, um de dados e um de log. Todo banco de dados. Porém, nós podemos ter mais arquivos de dados e mais arquivos de log. É exatamente essa arquitetura que nós vamos ter que entender um pouquinho agora, tá? Por quê? Porque quando a gente pega uma tabela e a gente cria uma tabela e ela tem milhares de registros, essa tabela fica no banco de dados para muita gente, principalmente para o pessoal de desenvolvimento. Ah, está no banco de dados, está no banco de dados. Então, pois é. Mas está onde no banco de dados? O banco de dados é um software, né? O dado não fica no banco de dados. Isso é uma das maiores surpresas que eu tive quando comecei a trabalhar com banco de dados, que eu também era desenvolvedor, né? Porque os dados não ficam no banco de dados. Os dados ficam em arquivos. Os dados, eles ficam em arquivo, que por sua vez ficam em disco.
O software de banco de dados, ele gerencia esses dados que estão dentro dos arquivos, mas os dados ficam efetivamente dentro de arquivo. Então, quando a gente cria uma tabela, essa tabela vai para um determinado banco de dados, né, uma base de dados, e ela fica toda em arquivo, ok? Então, nós temos aí uma tabela com milhões de registros. Eu peguei um campo específico aqui, vamos falar de table partition, de data. Então, nós vamos particionar essa tabela por um determinado campo. Essa tabela podia ter outros campos aqui, ok? Então, se você dá um select, asterisco from, nome da tabela, né? O dt aí, que é o nome do campo. Uma data específica, o que o banco de dados vai fazer? Se não tiver índice, ele vai pegar ponteiro, vai parar no primeiro registro e vai ficar perguntando: você é dia 1º de dezembro de 2016? Não, não sou. Ah, então tá bom, obrigado. Você é? Não, não sou, obrigado. Você é? Não, não sou, obrigado. Ah, eu sou. Opa, você vai para a memória. Próximo. E ele vai fazer isso, se não tiver índice, para toda a tabela. É o famoso full table scan. Ah, mas a minha tabela tem 10 milhões de registros. Azar seu. 10 milhões de linhas vai percorrer. E nesse momento, quem está do outro lado, seja uma aplicação, seja um app, seja o desenvolvedor, esperando o resultado, vai ficar lá com o mouse esperando porque não tem jeito, né? Vai ter que percorrer. Claro que se você tiver um índice, fica um pouco mais rápido, mas índice é um assunto para um outro webinar. O que é o grande lance, né? O grande ganho aí do Table Partition? Uma que é uma organização. Outra coisa é que quando você vai particionar uma tabela, você não pode pensar só em performance. Quando você pensa em performance, tem vários itens que você pode trabalhar com performance. Um dos itens que você pode considerar é fazer uma partição de tabela que nós vamos fazer agora. Então, eu tenho aqui uma tabela, eu vou particionar por data. Então, eu vou dividir essa tabelinha em várias outras tabelinhas pequenas dentro da base. Para o programador, isso é imperceptível, vai continuar se chamando a TB-teste. A tabela não vai mudar. Ah, mas vou ter que alterar a aplicação? Não, não vai. Vai mudar meu sistema? Não, não vai. Vai mudar meu backup? Não, não vai. Vai tudo ficar transparente para o desenvolvimento, para o sistema, para todo mundo. O DBA é que vai ter esse trabalho de ter mais data file, de ter mais file group para ele poder gerenciar. E nós vamos criar vários pedacinhos. Por quê? Se você coloca aqui 2016, o SQL Server sabe que você já particionou e todo o ano de 2016 está nessa partição. Então, ele não vai percorrer os 10 milhões de registros se não tiver índice. Ele vai percorrer a não sei quantos mil registros, que é só daquela partição. E essa organização, ele administra, ele sabe exatamente onde está, tá? Então, essa é a ideia de Table Partition que eu queria passar para vocês. Nós temos uma tabela inteira, única. Nós vamos pegar essa tabela internamente e vamos dividir ela em alguns pedacinhos. Isso que é Table Partition, particionar uma tabela em vários pedacinhos e você escolhe o campo que você quer. Você pode separar por campo caractere, por campo numérico ou por campo data. O exemplo que eu trouxe foi um campo data, ok? Dúvidas, pessoal? Ok? Ninguém está com dúvida, então vamos continuar. Pode ser mutado. Obrigado por me falar, tá vendo? Foi só para ver se alguém ia responder. Boa, boa. Vamos falar agora aqui arquitetura do banco de dados sem a Table Partition e como que vai ficar a arquitetura depois da Table Partition, porque vai mudar a arquitetura da base de dados, ok? Vai mudar. Basicamente, hoje, nós temos aqui uma instância, tem um banco de dados, coloquei aqui dbtest, e esse banco de dados, ele tem essa estrutura. Todo banco de dados tem um file group, e o file group padrão do SQL Service se chama primary, e esse nome não tem como mudar,
Todo banco de dados tem no mínimo 2 arquivos, um de dados, o MDF, e um de log. Quando você cria aquela tabela, ela vai ficar aqui nesse arquivo. Quando você cria todas as tabelas do seu banco de dados, vão ficar nesse arquivo. Quando você cria índice, vai ficar nesse arquivo. As tabelas do SQL Server vão ficar nesse arquivo. As views, as procedures vão ficar nesse arquivo. Suas e do SQL Server. Sim, esse, novamente, eu vou falar sobre um tema, mas não vamos explorar esse tema hoje. Esse é um dos problemas de performance que existe no SQL Server. As pessoas criam, né, um banco de dados com um data file e coloca tudo lá dentro. E aí, realmente, fica um problema de performance muitas vezes. Um modelo que nós podemos fazer, eu vou criar aqui, né, 2 modelos. Um modelo é esse mesmo banco de dados com uma outra arquitetura. Como ficaria? Eu crio um banco de dados DBTest, vai ter um file group padrão, não tem como, né? Eu posso criar um file group novo. Eu coloco ali meus data files que eu quero, meus arquivos, meus ficheiros de dados aqui dentro. E esse é uma outra arquitetura. Quando nós falamos com Table Partition, é exatamente isso que vai acontecer. Nós somos obrigados a criar file group. Quando você vai trabalhar com Table Partition, você tem que criar file group. Senão você não consegue fazer Table Partition. Porque os dados vão ficar particionados exatamente nos file group. Nós vamos ver daqui a pouco na prática isso. Uma outra arquitetura desse mesmo banco de dados podia ser essa aqui. Cria um banco de dados DBTest, onde tem o primary, que é o file group principal. Eu posso criar um outro file group, coloco os data file ali dentro. Eu posso criar um outro file group, colocar mais data file ali dentro. Eu posso criar um outro file group de dados mais específico para índice, onde eu vou criar os meus índices no cluster ali dentro. Eu posso até colocar mais um arquivo de log. Ou seja, essa aqui é uma arquitetura interessante que nós vamos utilizar para poder fazer o Table Partition, porque nós vamos particionar por vários file group, ok? Pessoal, eu vou para a prática agora dos scripts. Dúvidas sobre essa arquitetura? Tá tranquilo. Tranquilo. Ok. Então vamos para a prática. Aqui, a prática está aqui. Bom, eu vou criar então, eu fiz passo a passo desde criar um banco de dados, tá? Então eu vou para o master, vou criar aqui um banco de dados chamado dbtest, onde eu tenho meus 2 ficheiros, tenho o de dados e tenho o de log. Eu coloquei as especificações, né? O tamanho, forma de crescimento e tudo mais. Ok. Vou criar o meu database. Database criado. Vou aceder o meu database. Vamos ver agora. Esse script eu vou disponibilizar aqui, tá? Para vocês. Vamos ver agora como que está a arquitetura atual do meu banco de dados. Como que está? A arquitetura dos ficheiros. Está aqui. Então, eu tenho o de dados e o de log. O nome do file group, isso é importante. Né? O nome lógico do arquivo, tamanho. Daqui a pouco vocês vão ver isso aqui aumentar, porque nós vamos fazer carga de dados. Bom, então eu criei o meu database, criei ele simples, com apenas 2 ficheiros, um de dado e um de log. Ok. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma tabela teste. Vou criar uma tabela. Quando eu crio essa tabela foi para onde? Foi para dentro daquele arquivo de dados, que só tem aquele arquivo de dados. Foi para dentro daquele file group. Na verdade, toda tabela, quando você cria, ela fica associada a um file group. E esse file group, por sua vez, pode ter mais data files. Ok? Acabei de criar a tabela não tem nada. Eu vou fazer uma carga aqui de dados, vou colocar aqui 10.000. Fiz um while, ok? Não vou entrar na parte de programação, mas fiz um while aqui para poder inserir vários registros, 10.000 registros, tá? Para tabela T, né? Um dado, e nós vamos particionar a tabela com dado.
e depois nós vamos inserir dados, novamente uma carga de dados, mas já na tabela particionada, para nós analisarmos aí como que está a situação, ok? Eu tinha rodado o script aqui, vai durar em média 1 minuto, tá? Por enquanto, tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação? Mais alguns segundos antes de acabar? Pode falar um pouquinho, Darcy, sobre essa execução, por exemplo, do while que você está fazendo, o que está acontecendo no arquivo de log? O As arquivo de pessoas terem uma log, ideia. boa, boa. Nesse momento, o arquivo de log ele está sendo acessado, está sendo o quê? Escrito dentro dele todos os inserts, um por um, um por um. O arquivo de log nesse momento está crescendo. Acabou. Então tem 10.000 linhas que eu coloquei, 10.000 inserts lá dentro do arquivo de log. As linhas do insert estão lá dentro. O conteúdo foi para o arquivo de dados. Ok? Certo, Ricardo? Sim, sim. Era mais para elucidar a diferença entre os dois. Ok. Boa. Obrigado aí pela dica. Bom, tá aqui, ó. Então, eu coloquei para rodar para vários anos, tá? Eu coloquei aqui de 2013 até 2024, tá? Coloquei vários registros lá na tabela. Hoje, se eu der um select, a tabela tá aí. Vamos tentar dar um select distinct aqui para ver como fica. Distinct DT. Aí, ó. Trouxe dados de 2000 da order by para ficar melhor. Order by 1. Tá aqui, tem 2013, registro 2014, 15, por aí vai, até 2024. Então, aquele while fez a carga inicial. O que eu vou fazer agora? Agora, eu comentei com vocês lá no começo o seguinte, eu comentei. Para fazer table partition, tem que ter file group. Então, nós vamos criar a file group. Eu decidi dividir por ano nesse meu exemplo aqui. Então, eu vou criar um file group para cada ano. Não precisava, podia colocar a cada 3, 4 anos num file group, mas eu preferi fazer por ano. Então, eu altero o meu banco de dados que já existe, que é o dbtest. Eu adiciono nesse banco de dados já existente um file group e eu coloco o nome dele. Por enquanto, esse file group está sendo criado vazio. Então, eu vou criar aqui, olha lá, todos file group, 2013 até 2024. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar os arquivos de dados, né? Os data files. Os ficheiros vão ficar dentro de cada um desses file group. Então, aqui eu vou até diminuir um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Ó, que legal. Então, vou alterar o meu dbtest, onde eu vou adicionar um arquivo. E aqui, entre parênteses, eu coloco a especificação do arquivo, o nome lógico, o nome físico, o tamanho, forma de crescimento e tudo mais, e quanto ele vai crescer. E esse ficheiro aqui, fisicamente, vai ficar dentro de qual file group? E logo na sequência eu falo, olha, para esse file group. Então, eu estou a criar, nesse momento, um ficheiro para cada file group que eu criei anteriormente, ó, 2013 até 2024. Tá aí. Vamos ver agora como ficou a nossa arquitetura, que antes só tinha 2 ficheiros, né? Vamos dar uma olhada agora. Ó, que beleza, olha aqui. Um monte de data file. Olha o nome do file group. Então, tem o file group, o primary, que já tem dado, porque nós fizemos aquele insert. Olha o log aqui, ó, que o Ricardo comentou. O log também estava zerado, já foi usado também, porque nós fizemos a carga, né? Então, quanto está alocado, quanto eu estou usado, quanto está livre. E todos os novos ficheiros que eu coloquei estão aqui, ó, cada um com o seu respectivo file group e o tamanho que eu tinha adicionado e não estava sendo usado para nada por enquanto, né? Só as informações bem básicas ali que o próprio SQL Server coloca, ok? Então, nós já montamos a nossa arquitetura do banco de dados aí para poder receber
a table partition. Nesse momento, a tabela está dentro desse file group aqui. E nós vamos dividir essa tabela, um pedacinho para cada file group, por ano. Então, para isso, nós vamos ter que falar sobre 2 itens. Importante. Para você fazer table partition, se for necessário você criar uma partition function, isso é um tema, e foi necessário você criar um partition scheme. Esse scheme aqui não tem nada a ver com aquele esquema, tá? De segurança, nada a ver. É diferente. Aqui é o seguinte. Esse partition function, você vai informar o SQL Server, coloca o nome que você quiser. Eu coloquei aqui PF de partition function, o nome da minha tabela, mas podia ser qualquer nome. Eu vou criar uma função de particionamento, onde essa função de particionamento não está atrelada à minha tabela. Está atrelada a uma função, a uma lógica que eu vou colocar, que é o quê? É em cima de um campo data, ponto. Ah, mas o data de que? Não importa que tabela. Essa partição, essa função vai separar, toda vez que você der insert, se o campo for do campo data, ele vai separar. Separar como? Organizando. Tudo que for antes de 31/12 de 2023 vai ficar na primeira partição aqui da função. E aí ele vai falar, olha, tudo que é menor que 31/12 de 2014, né? Desde que não chegue a 31/12 de 2003, ou seja, o ano de 2014 inteiro vai ficar nessa partição. E eu vou particionando por ano. Eu já cheguei a fazer algumas partições por meses, para alguns projetos de BI e tudo mais. Então é importante, primeira coisa, é definir qual é a partição que você, qual que é a regra, né? Qual que é a função que você vai criar para poder fazer a partição. E aí a gente cria. Nesse momento, eu não falei nada onde os dados vão ficar armazenados. Não file group nenhum. Aqui, eu só falei a função que eu vou utilizar para fazer o particionamento. Ele guarda esse objeto, tá? Na sequência, eu vou criar um esquema que vai ser dividido, tá? Então, eu vou criar coloquei partition scheme aqui. E esse partition scheme específico é que vai trabalhar com os file groups que nós criamos ainda há pouco. E esse partition scheme vai dividir os dados dentro desse file group baseado na regra da função, ó, que nós criamos aqui em cima, baseado a esta regra. Então, eu vou usar esse objeto de partition function aqui dentro e eu vou particionar. E depois nós vamos alterar a localização da nossa tabela. A nossa tabela não vai mais ficar no primary. A nossa tabela vai ficar nesse esquema de particionamento aqui. Então, vamos criar. Por enquanto, estou só criando toda a arquitetura, né? Ok, criado. Vamos agora analisar, né, o quê? Qual a localização da tabela que nós criamos antes do particionamento? Se nós percebemos, está aqui, ó. Ela está alocada no file group chamado primary. Ok, quando nós criamos ela, não tinha nada, né? Estava no primary mesmo. Agora, eu vou executar o particionamento. Veja bem, aqui para executar o particionamento, eu peço uma atenção de vocês. Por quê? Porque essa tabela aqui é simples. Ela é uma tabela que tem uma primary key ali e está tudo bem. Às vezes, você vai fazer um particionamento onde a tabela tem outros índices, a tabela tem foreign key, a tabela... Como que fica isso aí tudo, né? O que eu sugiro? Claro que existe uma lógica por trás, né? Até deixo para vocês aí, quem quiser se aprofundar no assunto. O que eu sugiro? Eu sugiro que você faça isso via clique-clique, mas gere o arquivo. Por quê? Porque o SQL Server vai levar em consideração uma série de foreign key, de unique key, de índice, e aí você gera esse script e você entende o script, porque cada vez que você vai gerar, essa parte aqui, ela é específica para cada momento, para cada tabela que você for criar, né? Como que eu faço isso? Simples. Você abre aqui o objeto
o Explorer, vai no banco de dados onde você quer trabalhar, vai em cima da tabela que você quer trabalhar, vem aqui em Storage, e fala que você quer criar Table Partition. Aí vai ter um wizard onde você vai falar, né, que olha, já até encontrou aqui, ok, quero exatamente do campo data, já até localizou. É uma Table Partition já existente, a Partition Function, ela existe, eu não vou criar agora, eu já criei ela na mão antes, via script. Ele fala, bom, já que criou, me dá um nome, já até trouxe aqui, ó, o objeto de partição. E ele falou, ó, vou particionar aqui, ó, esses dados. Ok. Vamos colocar para gerar o script aqui, new query window. Ele não vai fazer, tá? Ele não vai, mesmo da finish aqui, ele não vai. Ele vai gerar o script para você executar. Ok, dou um finish e ele gerou aqui para nós o script. Ok? Esse script vai depender muito do seu momento. Tá? Já cheguei aqui, esse script tinha mais de 50, 60 linhas, porque essa tabela tinha foreign key com outras 3, 4 tabelas. Então eu dei um Ctrl C nesse cara e trouxe para cá, ok? E nesse momento que eu vou executar o particionamento. Claro que nesse momento o SQL Server vai fazer um lock na tabela, né? Porque ele vai, então se uma tabela são muito grande, tem que ter um cuidado para você fazer junto com o pessoal, né? Com a equipe lá de desenvolvimento, de suporte a sistemas, para que não pare no lock o sistema, ok? Pronto, com a pequena ali tinha 120 mil registros ou algo assim, já acabou, né? E agora, aonde será que está a nossa tabela? A nossa tabela está aqui, ó, no Partition Schema TB Test. É nesse momento aqui no final, ó, que ele mudou, né? Ele colocou ela aqui, ó. Ok? Aqui no final, ó, tava no Prime, ele trouxe para cá. Então, a tabela foi particionada. Nesse momento, aquela tabela que estava num file group, com todos os registros naquele desenho que nós fizemos hoje, ela está particionada. E qual que é a certeza que eu tenho? A gente consegue visualizar a distribuição dos dados com esse script aqui. Só colocar esse script e tá aí. Ó, na primeira partição, eu não tenho nenhum registro. Na segunda partição eu tenho 10 mil registros e aí na última partição também não tenho nenhum registro, ok? E aí tá tudo particionado. Antes não tinha, tava tudo no file group primary. Agora tá tudo aqui, ó. Cada um no seu file group. Esse file group tem, né? Esses 1000 registros e por aí vai. Claro que tá tudo redondinho por causa do meu where, inseriu tudo igual. Mas com o tempo você percebe na sua própria tabela da sua empresa, você vai ver a hora que você fizer isso aqui, não vai estar assim redondinho, vai estar mais balanceado e tal, porque são outros registros, né? Outros dados, ok? Aqui, se quisesse fazer uma nova carga, mas não preciso, vou deixar aqui. E uma nova distribuição de dados, se eu quisesse ver como ficaria após esse insert, é o mesmo script, um the insert. E vamos ver agora como ficou nossa arquitetura aqui. Olha que interessante, foi tão pouco dado, que nem chegou a dar 1 mega aqui de utilização. Claro que quando vocês fizerem aí, vai dar muito mais, né? Vou deixar esse script, sugiro vocês rodarem. Eu não vou rodar script aqui porque eu tinha colocado muito, vai demorar 3, 4, 5, 6 minutos aqui. Mas vou deixar script, faça esse laboratório, tá? E aqui você vai ver que vai estar ocupando cada vez mais dados, e os dados, cada insert que você colocar, vai vir para cá, para a parte de baixo, não vai estar mais no primary, vai estar todo nos file group particionado, tá? Para destruir tudo, né? Eu posso, obviamente, aqui eu dei um exemplo de apagar a tabela, apago o partition schema, apago o partition function, apago todos os data files, no final apago também o file group, tá? E aí, por fim, a gente encerra do começo ao fim. O que pode acontecer com vocês com o tempo, e aí o tempo também
não deixa a gente dar sequência, vamos deixar isso aí para um próximo webinar, se tiver oportunidade. Com o tempo vai ficar desbalanceado. Com o tempo, você vai perceber que vai ter muito mais registro de 2023 e 2024 do que os outros anos. E aí se faz necessário o quê? Fazer um merge e um split. Aí são outros comandos, né? Então, deixo aqui para vocês esse desafio. Quem gostou do tema, pega os scripts, assista novamente aí se for preciso, né? Nosso webinar vai estar disponível aí no canal. E tentam realmente ir atrás desses dois tópicos, né? Merging e split. Acredito que com o conhecimento básico que vocês tiveram hoje sobre o tema Table Partition é suficiente realmente para vocês darem sequência nos estudos aí, entender um pouco mais sobre o Table Partition. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, fique à vontade. Tem uma pergunta, não sei se é boba, mas eu não sei se eu Vamos não lá. peguei na explicação. Se eu tivesse um e-commerce, por exemplo, e com várias categorias, numa loja grande, sabe, um Magazine Luiza no Brasil, e eu tenho muitas compras no ano, né, vários anos com compras e tudo mais, vendas no caso, eu conseguiria fazer uma partition que fosse, sei lá, categoria e ano, categoria do produto e ano melhor, data da venda, e eu poderia fazer algo do tipo, que combinasse dois campos, ou eu teria que Boa fazer isso? pergunta, hein? Com dois campos de bate-pronto, eu não sei responder, precisa pesquisar. Tá Aí bom. essa eu vou ficar devendo. Mas uma boa. Eu sempre fiz em cima de um campo. Você trouxe agora um cenário novo, que nunca precisou eu trabalhar sobre isso. Mas tem que pesquisar, não vou saber responder, não. Porque nesses casos também pode ser o caso de verificar se realmente há necessidade de usar os dois campos. Eu pensei aqui numa coisa que para ver se eu tinha entendido o que tu estava explicando. Não, sua colocação foi boa, sua ideia foi boa. É que realmente não sei se perder o partition assim, dá para fazer com dois campos direto. Não Que sei. eu me recordo é um só. Eu me lembro também, mas é questão de. Mas é uma boa, talvez umas novas fontes, se não está hoje na 2022, de repente isso vai vir numa outra, que a O que eu Microsoft está já sempre também. o que eu Pode já falar. fiz foi criar uma coluna concatenada com as duas informações e criar uma partição em cima daquilo. Olha aí, ó. Uma boa ideia. Por Que aí exemplo, vai mudar a regra de categoria ano, que aí vai mudar a vai regra mudar a dele. regra de negócio. Mas é um meio. Eu já precisei Boa, Ricardo. e Boa, foi boa. assim. Entendi. Obrigado. Eu queria só fazer uma colocação aqui, Darcy. Claro, fica à vontade para contribuir. É interessante para quem está, né, vendo esse tema agora recente, está aí fazendo laboratório, estudando, né, a importância dessa análise toda que você falou até chegar no laboratório, né? Todo esse entendimento do negócio para você chegar, por exemplo, que em uma determinada tabela é importante ela ter um particionamento ou um índice. Depende do negócio. É algo que é muito. Tem muitos. Eu posso falar isso pelo tempo de experiência com database. Eu já peguei muitas coisas que você olhava e falava assim: como que alguém fez isso? E aí você tinha que desfazer. Né? Nós estamos aqui, né? Como outsourcing, nós estamos aqui para ajudar, né? Mas eu olhava aquilo e falava: poxa, um pouco de conversa, que seja uma semana, um mês, você consegue fazer com que esse banco tenha um desempenho absurdo e lógico, né? Aí é ganho para todo mundo. Porque eu sempre escutei, né? O Oracle é melhor do que o SQL. Eu provo o contrário, porque eu trabalho com SQL há mais de 20 anos e eu sei o quanto ele é bom se você souber trabalhar. Tanto Essa é a grande quanto, né? verdade. Tanto quanto. Tanto quanto, sim. Tanto quanto. É isso. É isso. Ó, excelente colocação, Ricardo. Obrigado aí por contribuir no webinar. Valeu. Mais alguém fazer alguma colocação? Sim. Olá, Pode falar. eu sou o Luiz também. Eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, eu vi ali que você dividiu acho que em file groups, certo? Então, por Certo. exemplo, colocou cada ano em um file group diferente. E foi de 2013 até 2024. Agora imagina que eu coloco uma data lá, por exemplo, 2025. Ele vai jogar esse 2025 para onde?
Pro último. 2024, Pro no último. caso. Isso. Isso. Tá. Tudo que E for cada menos de eleição. 2013, se for 2012, 2001, vai ficar tudo aqui. E tudo que for acima, vai ficar aqui. Ah, entendi. E aí, sim. Então, imagina que ele colocou lá das 2025 e 2024. Depois, quando eu criar a partição 2024, ele vai ser ajustar automaticamente ou Não, ele... Não? não. Como que ele ajusta daí? Tem que rodar É, aquelas... é. os índices Merge, novamente. merge e split. Tem que fazer um merge para fazer um split novamente. E é isso que eu falei, vou deixar a lição de casa para vocês pesquisarem como fazer merge e split depois da tabela, que chega um momento que vai ter essa necessidade. Boa. A outra dúvida era se teria alguma forma de deixar a meio que automático para ele criar os file group de acordo com os dados que entram. É, dá para deixar automático, sim, à medida que... Mas aí você está falando numa questão, não é nem de particionamento, às vezes você vai criar uma questão de deixar mais dados, mais ficheiros dentro de um file group. Então, assim, hoje eu tenho um file group, né? Que é, vamos pensar aqui, o FG15, que dentro dele eu tenho um ficheiro. Só que está entrando bastante dado aqui dentro de 2015. E você falou, eu posso fazer automático para crescer mais um ficheiro? Ok. Aí tem que fazer uma lógica, né, uma regra. Se atingir tantos por cento de utilização desse data file, você consegue criar mais um data file, né, uma lógica que você tem lá. E aí sim, aí dentro desse file group. E aí o próprio SQL Server vai começar a fazer o balanceamento. Quando chegar 2015, um registro vai para o datafile 2015 e o outro vai para o 2015B. 2015, 2015B. Tudo que é 2015 vai ficar ali. Então, tem como criar datafiles dentro de file group. Eu fiz isso uma vez, foi bem legal, acredito que o Ricardo também já tenha feito, essa questão de automatizar à medida que vai chegando um determinado percentual de utilização do datafile, automaticamente cria mais um, né? É arriscado fazer isso, vou ser sincero, tá? É melhor você receber alerta de que está chegando e você vai lá e você cria na mão. É a minha opinião. Para mim foi sempre assim, sempre o alerta. Nunca fiz, nunca deixei automatizar. Entendi. Assim, eu penso que, por exemplo, imagina que eu tenho uma tabela que ela é muito grande, uma tabela de BI. E dentro dessa tabela Isso, tem várias e várias empresas diferentes. Só que boa. essa empresa eu não consigo controlar. Ela nunca vai ser sempre a mesma. Sempre está crescendo mais ou menos. E aí eu penso, por exemplo, eu posso fazer uma partição por empresa. Tá? Só Sim, que aí sim, eu então, teria que isso. meio que saber quando que vai ser criada a empresa para poder criar os file groups E, corretamente, sabe? exatamente. É muito comum esse tipo de particionamento em projetos de BI, muito comum. Aliás, o maior que eu trabalhei foi em BI, não foi nem transacional. Apesar que eu fiz recentemente num transacional isso aqui. E aí o que acontece? Mensalmente tinha uma rotina que a gente tinha que fazer uma análise, né, de como está distribuído exatamente esse script aqui, que você consegue saber como está a distribuição dos dados. E aí a gente chegava à Entendi. conclusão de que os dados estavam distribuídos, não estava tão legal por algum motivo e tinha muito mais registro em um, né, file group do que em outro, numa partição do que em outra, e aí a gente fazia realmente a redistribuição. Entendi. É uma Perfeito. coisa de negócio mesmo, tem que colocar aí na agenda e analisar constantemente, porque no começo, e antes mesmo de fazer, tem que analisar, né? Quantos registros tem, enfim, para poder fazer essa partição. Entendi. Eu tenho mais dúvidas. Só que Opa, manda. Tamo aí, tamo aí. É, Se eu souber, se por, não por souber, o Ricardo exemplo, sabe. boa, boa. Por exemplo, imagina que eu tenha separado, tenha criado os vários file groups lá,
e essa tabela ela recebe muitos dados, certo? Só que a inserção nele é um pouquinho demorada porque é uma quantidade muito grande de dados. E ela recebe tudo à mesma hora. E às vezes acontece deadlock nisso. Só que os dados, às vezes, não tem nada a ver com o outro. Às vezes, um é um dado de uma empresa, outro dado de outra empresa. Com a partição, eu consigo meio que evitar o deadlock de acontecer? Não, deadlock não tem a Não? ver com particionamento, não. Aí é outro tema, aí é outro assunto. Aí precisa ver se está acontecendo lock ou está ocorrendo deadlock. Aí precisa ver realmente a questão da qualidade do disco, né, da capacidade do IOPS do disco, se está dividido em vários data files, aí é um outro estudo de análise de performance que tem que ser feito. E se está dando lock, com certeza alguém está vindo dar algum select, e aí sim deve estar sendo bloqueado por algum motivo. Porque insert não dá deadlock não. Deadlock ocorre em muitas vezes é quando vai selecionar dados ou até mesmo alterar dados, e enfim. Mas merece um estudo aí sobre o Ele assunto para faz tentar os dois, na entender. verdade. Sabe? Ele faz os É, dois. Ele faz um insert e um isso, update depois. é isso. Só Aí vem o que outro são, processo ao são coisas contrário. separadas, sabe? São de Aham, duas empresas separadas. E aí, é. às vezes, acontece deadlock, mas às vezes não. Aí precisa analisar realmente. Tem uma flag que a gente habilita dentro do SQL Server, não me lembro agora de cabeça exatamente o nome, mas que onde você coloca lá e é um DBCC alguma coisa. E ficar monitorando os deadlock. E quando Sim, sim. ocorre verdadeiramente deadlock, ele escreve lá no arquivo de error log. E lá ele fala qual que foi o ID, qual foi a procedure, se foi uma procedure, ele fala qual a procedure, qual linha da procedure que deu lock, com qual processo, com qual outra procedure, e às vezes até a mesma, mas que linha que deu. Então, você consegue habilitar essa flag, deixa o sistema rolar, vai ter deadlock, e ok, deu deadlock, você vai no arquivo de error log, vai estar lá, aí você fecha, você desliga, né, desabilita essa flag, porque senão vai ficar escrevendo muito no error log, você já conseguiu o que você queria, e aí lá dentro sim você consegue analisar o tema lá do deadlock em si. É uma das técnicas para poder pegar deadlock quando você não sabe exatamente onde está a ocorrer. Perfeito, perfeito. Não, perfeito. A última pergunta, prometo. Opa, vamos lá, pô. Eu consigo, se eu particionar a tabela, a minha consulta nela fica mais rápida também? Ela melhora a performance dela? Ou não tem nada a ver uma com a outra? Olha, melhora a performance. Isso Ok. assim, é fato. Agora, fazer table partition pensando em melhorar a performance, aí sozinha ela não resolve. Ah, Sozinho não resolve. Então aí tem que ver uma questão de índice, mesmo ela, né, tendo particionada, tem que ver a questão de índice das suas queries, um estudo para ver se é índice simples, índice composto, tá? Então é um conjunto. Ela melhora? Melhora. Mas você vai ver isso em vários artigos oficiais e também pela internet por muitos profissionais, onde todo mundo fala, e realmente eu já tive a comprovação de que ela por si só, particionada, não ganhou tanta performance, não. Melhorou, claro, mas não foi assim, ó, né? Salvou o mundo, não. É conjunto principalmente com índice. As duas juntas é significativo É isso. o que você vê, né? Você tem uma só com índice, com milhões de tabelas, quando você particiona ali, dependendo da sua aplicação, o que você vai consumir ali, é significativo a consulta. É isso aí. É um conjunto mesmo. muito obrigado, obrigado. Opa, eu que agradeço, Luiz. Mais alguém? Ok, ok. Bom, só tenho a agradecer, né, a todos vocês aí que assistiram e vocês também que vão assistir aí pelo canal.
obrigado. Espero que eu tenha contribuído um pouco aí com o meu conhecimento, com vocês, que realmente seja útil esse conhecimento no dia a dia de vocês. Agradeço todos os que colaboraram aqui também, né, com dúvidas muito pertinentes, né, com colaborações aí também, o Ricardo aí toda hora falando e contribuindo. Isso enriquece bastante nossa troca de conhecimento. Obrigado. Quem puder abrir